Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Set on Firecast. É um prazer enorme estar te recebendo aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no nosso canal, te peço gentilmente para se inscrever, deixar o like, compartilhar. Assim o YouTube vê que esse conteúdo é relevante e mande para mais pessoas. Assim como você está sendo abençoado, creio que outras pessoas também vão ser abençoadas. Amém? Já se prepara aí a sua pipoca, o seu guaraná, a sua água, que hoje o bate-papo está diferenciado. Hoje estamos recebendo aqui o nosso pai, o nosso pastor Wesley. Pastor Wesley, seja muito bem-vindo. Olá, Jones, eu que agradeço, para mim é um prazerão estar aqui com vocês. E vocês que mandam. Vocês que mandam no dia de hoje. O que vocês desejam, qual assunto vocês desejam falar? Fala um pouco da sua caminhada, pastor, da sua trajetória, da quando o senhor veio para a Itália. A minha trajetória. Rapaz, realmente é algo que eu gosto de falar, porque eu falo com muita alegria, né? Embora muitos períodos são períodos difíceis, períodos de provações, mas em tudo Deus tem sido fiel, Deus tem nos abençoado, a gente tem vivido vitórias em Cristo Jesus. Chegamos na Itália em 2004, eu e a minha esposa, na época éramos ainda namorados, né, em 2004, então eu vim ter uma experiência com Deus em 2005, já meses depois estando aqui na Itália. Então foi exatamente no verão de 2005, onde eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com Deus e nunca mais elas se pararam. Até hoje continuo vivendo, desejando, clamando a Deus para continuar tendo experiências com Ele. Top demais, top demais. E como é que foi a sua experiência chegar aqui na Itália em 2005? 2004. Eu cheguei 2004. na Itália em 2004. Olha, eu já tinha vários primos aqui na Itália, então não foi muito difícil, talvez. Lógico que tem as suas dificuldades, né, comuns, só que eu já tinha já onde ficar, já tinha com quem aprender a trabalhar. Na época a gente tinha o costume de 2, 3 meses aprendendo o trabalho para depois você começar. Eu dirigia furgão, né, caminhão na época, então eu tive esse grande apoio dos meus primos que me ajudaram. Mas, lógico, existem muitas dificuldades, né? Coisa que a gente não está acostumado. Cheguei com 19 anos, tinha apenas 19 anos, cheguei aqui, a minha esposa também, na época namorada, né, a pastora Thaís, também com 19 anos. Então, hoje eu vejo que nós éramos novos, né? Mas eu achava que eu já era grande, muitas coisas. Então, eu cheguei com esse grande desafio enfim, enfrentamos a vida. Acredito e tenho certeza que Deus nos abençoou, nos fez trilhar esse caminho que a gente está trilhando até hoje. Top demais, pastor. Você trabalhou ali sempre com caminhão, com entregas? Sempre com caminhão, com entregas, até no ano de 2015. Então, de 2004, né, final do ano ali, comecei a trabalhar, até 2015 eu trabalhei dirigindo, fazendo entrega nas ruas. E depois, quando eu já estava pastoreando a igreja, eu comecei a pastorear. Está fazendo agora exatamente 10 anos que eu comecei a pastorear a igreja. Então, eu fui pastor da igreja e trabalhando nas ruas durante alguns meses, até que eu entendi que estava sendo impossível. Eu estava ou para perder a igreja, ou para perder o trabalho, ou para perder a família. Uma das três coisas eu acabava perdendo, porque eu não sabia administrar bem. Hoje, eu trabalho, além da igreja, trabalho também fora, mas hoje eu já consigo administrar um pouco a mais a gestão da igreja, a gestão da família e de trabalho. Não que está sendo fácil, né? Estou trabalhando fora da igreja por um tempo limitado. Maturidade também, né? Com o passar do tempo, você vai crescendo, vai criando experiências e cria maturidade. Correto. De como gestir as coisas, né? Correto. E você tocou numa parte muito interessante, pastor de igreja. Como que é essa questão de ser pastor de igreja? Como que começou a sua caminhada? Então, as pessoas sempre têm essa curiosidade, né? Como é ser pastor de igreja, né? Mas vamos voltar lá atrás. Quando eu tinha pouco tempo na igreja, eu já fui trilhando esse caminho. Então começa bem antes. Na verdade, eu observo hoje em dia que quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, eu já estava trilhando aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu só não sabia, mas Deus logicamente já sabia. Quando eu tinha meus 15 anos, 16, 17, eu trabalhava em uma pizzaria, como se fosse um restaurante, que tinha lá cerca de 20 pessoas. E ali, em determinados momentos, eu ficava até na responsabilidade, era uma pizzaria de um primo meu. Então, às vezes eu tinha a oportunidade de estar ali liderando com grandes responsabilidades, já com 15 anos, 16 anos, 17 anos, eu sempre parecia ser mais velho do que a idade que eu tinha. Então ali Deus já estava me preparando no amadurecimento, nessa experiência, no resolver questões e problemas.
Então, quando eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, eu comecei então a trabalhar o lado espiritual da minha vida, crescendo no aprendizado da Bíblia, conhecendo a Bíblia, buscando muito a Deus. Então foram os primeiros anos muito intensos, tanto da minha parte quanto da minha esposa, em querer servir a Deus. E quando você quer servir a Deus, você entende que o propósito de Deus é que aquilo que você recebeu se multiplique em você e também traga um suporte para outras pessoas. Sim. Então, praticamente, os meus primeiros 2, 3 anos, quarto ano, eu já estava pastoreando pessoas. Sempre amei cuidar de pessoas, sempre amei ser atencioso com as pessoas, visitar as pessoas. Eu lembro das primeiras visitas que eu e a esposa nós fizemos em algumas casas. Eu lembro de voltar para casa, minha esposa falando comigo, o que é isso que você falou, que palavra foi aquela, não tinha nada a ver. Ou seja, às vezes nem sabia fazer, mas tinha algo que queimava em nosso coração, que é a chamada de Deus. Hoje a gente entende que é uma santa vocação que Deus tem para alguém que vai exercer a chamada pastoral. Então já existia essa chamada. Então desde o início eu sempre amei cuidar de pessoas, se interessar pela situação de ajudar as pessoas, tanto da minha parte como da minha esposa. Então, quando eu fui colocado como pastor responsável da igreja, eu já tinha sido consagrado a pastor uns 2, 3 anos antes, que eu era pastor colaborador do pastor Paulino na época. Então, quando eu fui colocado em 2015 como pastor responsável, na verdade eu já estava exercendo alguns anos, já tinham vários anos já exercendo. Mas quando eu fui colocado em 2015, eu não sabia o que era ser realmente pastor na prática responsável de uma igreja. Porque agora você não está mais preocupado só em ministrar, só em pregar. Antes a minha preocupação, até 2015, era essa. Era trazer uma mensagem de vez em quando. A partir de 2015, é um 360 graus. São várias questões ao mesmo momento. Infelizmente, nos dias de hoje, eu ouço falar, né, através da internet, vários pastores que entram em depressão, alguns chegam a tirar a sua própria vida, porque muitas vezes o pastor ele tem essa paixão de querer escutar a todos, mas ele nunca é escutado. E pastor, ele é pastor onde ele vai, são 24 horas, não tem um horário. As pessoas até me perguntam, qual é o teu dia de descanso? Eu já tenho um bom tempo, bons anos que eu não tenho um dia de descanso, mas às vezes eu procuro tirar, eu saio uma noite com a minha família ou com a minha esposa, mas durante o dia eu estou trabalhando fora. E na igreja, todo dia pessoas. Tem alguma questão, alguma necessidade, né? Uhum. E é algo que eu gosto, então eu deixo o barco tocar. E isso é interessante, porque quando você começou a trabalhar na pizzaria, você já cuidava de pessoas sem saber. Você estava pastoreando aí sem saber, né? E Deus foi vendo esse desejo no seu coração e foi te aprimorando. Então, tipo assim, e foi interessante também a parte que você falou que você não sabia falar. E Deus, ele não chama pessoas que sabem, ele chama as pessoas que têm disponibilidade, que têm um coração na obra de fazer, e ele capacita. Isso. Então a gente vê isso hoje, a dedicação que o Senhor tem com a gente, com as ovelhas, de ali orientar, de puxar a orelha, de botar no trilho novamente, porque o pastor é isso, né? Não é só aquele que sobe ali e prega no domingo e às vezes nem pergunta por que você não veio no domingo, nem participar das reuniões, das células. Mas não, a gente vê que o trabalho que o senhor faz vai além do domingo, vai também fora da igreja. Isso é interessante. Com certeza. As pessoas às vezes nos veem aqui aos domingos, né? Mas não sabem que todos os dias nós continuamos trabalhando, porque talvez quem está assistindo aí, né, de casa não está preocupado com o aluguel. Eu sei quando foi pago o último aluguel, eu sei quantos dias está atrasado para a gente pagar. Então o aluguel é uma das coisas, mas tem a energia que tem que pagar. Então eu sei que no mês passado nós pagamos, esse mês não vai pagar, mas mês que vem de novo, é um valor muito alto. Então existem várias questões, existem líderes que eu tenho que estar apoiando, tenho que estar ajudando, existe criança, né? Talvez alguém imagine, o pastor não tem nada a ver com a criança. Tem também, eu estou preocupado ver se as crianças estão aprendendo, estão sendo alimentadas pela palavra de Deus. Então, assim, são muitas questões que não dá para poder trazer aqui uma lista, porque nem me vem à cabeça, mas todos os dias tem muito. E, além disso, logicamente, tem que ter um direcionamento dado por Deus. Então, né, ontem, nessa madrugada, eu estava lá clamando a Deus, falando, Deus, me dê sabedoria, me dê direção, porque tudo vem de Deus. Exato. Se não vier de Deus, se torna um clube, se torna uma associação, se torna algo terreno. E a igreja, ela não é terrena. A igreja veio do coração de Deus, é algo fundado por Deus, para que a terra ela venha viver, trazer o céu aqui para a terra. A gente tem que transmitir aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Foi um chamado para fazer. Muito interessante. E o que a pastora, a sua esposa, acha dessa caminhada? Porque eu sei que antes ela não era pastora
pastora. Não era pastora, mas sempre exerceu na prática esse pastoreado, né? As pessoas às vezes até querem criticar, eu não gosto de mulher ser chamada pastora. Olha, muito mais importante do que uma nomenclatura é o que a pessoa faz. Então, assim, nós temos aqui mulheres na igreja que cuidam de outras mulheres. Isso é pastorear, isso é cuidar, né? Mas na Bíblia As também pessoas fala, né? pegam uma birra com a palavra. Mas na Bíblia também fala da pastora, Pastora a Zípora. Zípora, Rebeca, né, que era ali a pastora de ovelhas e cuidava. Exato. Então, tipo assim, são pastores que estão cuidando. Vocês, a gente somos as ovelhas e vocês são os pastores. Sim. Então, vocês estão cuidando da gente. Sim. Então, no meu ponto de vista, não tem essa limitação. Só homem pode pastorear. É o próprio preconceito das pessoas. E tem uma outra questão, é o seguinte, né? Nós temos pessoas conhecidas que são mulheres e estão pastoreando muito bem, né? Sim. Eu não quero trazer aqui essa polêmica de é certo ou errado. Eu quero dizer que eles estão fazendo muito bem e cuidando muito mais de pessoa, talvez, do que você, que está aí na sua casa sentado no sofá, sem buscar Deus, sem buscar conhecimento de Deus e sem cuidar de pessoas. Então, assim, antes de eu falar de alguém, eu tenho que ver se eu estou fazendo mais do que ela. Exato. Se eu estiver fazendo mais do que ela, talvez aí eu poderia analisar. Mas se eu estou fazendo menos do que alguém, então é melhor eu ficar quieto, calado e deixar Deus operar. É mesmo, isso é verdade. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Então a seara é grande, mas nem todo Tem mundo muita quer necessidade, fazer. muita Exato. necessidade. Mas você perguntou sobre a questão dela. Então ela sempre, na prática, viveu esse cuidar de pessoas. Nós sempre vivemos isso, como eu já disse antes. E foi, não lembro agora, uns 3 anos atrás, a gente achou interessante declarar essa unção de pastora sobre ela, pelo fato daquilo que ela já exercia. E ela cuida muito bem, ela lidera muito bem. Aquilo que ela faz como líder, eu não faço. E aqui que está o interessante do casamento e o interessante do casal pastoreal. Lógico, em alguns casos, por exemplo, meu pai pastoreou durante vários anos, minha mãe não sentia essa chamada de pastorear a pessoa. Não é porque é uma esposa de um pastor que ela vai ser uma pastora, porque talvez ela não vai ter essa paixão, essa chamada de cuidar de pessoas. Mas, lógico, enfrenta um grande peso de responsabilidade, pelo marido estar sempre ocupado ali na obra. Mas a minha esposa Thaís, a pastora, ela sempre liderou e ela lidera muito bem no sentido que ela tem um impulso, ela tem um fervor dentro dela, ela tem algo incrível nela que é o hiperfoco. Se ela decidir que ela vai fazer algo, ela vai fazer um evento, ela sabe o porquê e ela vai. E ai daquele que fala que não vai conseguir. Ela fala, tem jeito, vão conseguir. Muito diferente da minha maneira de ser, né? Que eu sou mais tranquilo, né? Muito mais assim, devagar nas coisas. Ela não. É agora e vamos fazer e vai dar certo. Então a gente se completa muito bem. Sem ela, eu acredito, não, certeza, que eu não estaria aqui que eu estou. Inclusive, ela teve a experiência com Deus antes que eu tivesse experiência com Deus. E ela, já bem na frente na caminhada espiritual, com experiências com Deus, ela dizia para Deus em suas orações e repetia sempre: Deus, eu não quero ficar puxando meu marido, eu quero ele também tendo experiência contigo. E eu lembro que nas primeiros meses, os primeiros anos que eu frequentava, que eu estava já tendo as minhas experiências com Deus, frequentando a igreja, de vez em quando eu ganhava uma oportunidade de trazer uma palavra. Eu era muito conhecido como o esposo da irmã Thaís. Ou seja, porque ela já cantava, já era avisada, ela né? já cantava, já tinha uns talentos dados por Deus, então, e já tinha tido as suas experiências, então ela já estava muito mais na frente. Eu lembro que eu ganhava essas oportunidades, ele fui aprendendo, fui crescendo, então eu acredito que chegou no momento onde nós conseguimos crescer juntos espiritualmente, onde não precisa mais dela ficar me puxando e nem eu ficar puxando ela. Lógico que sempre tem um puxão de orelha, né? Ela tá sempre ali puxando a orelha e falou, tá precisando melhorar, tá precisando buscar mais a Deus. A pastora Thaís é uma mãe também, porque se ela vê alguma coisa, ela fala, ó, comigo, tá legal assim. Na lata, fala na lata. Ela não fica rodeando, né? Não. Isso é bom, porque faz a gente crescer. Espiritualmente, como homem, como líder, como marido, como pai. Isso é muito importante.
importante. Um tempo atrás a gente tava conversando, Johnny, a gente tem que arrumar alguma coisa para esses homens da igreja, que esses homens da igreja tá muito devagar, e não sei o que, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar alguma coisa, vamos mandar esse homem pro legendário, que não sei o que, vai incentivar eles, porque ela tem esse desejo de ver todo mundo crescendo praticamente no mesmo nível, né? Todo mundo no mesmo nível ali, e isso é interessante, o cuidado dela com a gente também. É isso aí. E como é essa dificuldade, pastor, de ter uma igreja na Europa, assim, fora do país da Itália? Porque você acabou de voltar do Brasil agora, como que é a igreja no Brasil e na Itália? Pois é, essa aí é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Talvez você está aí no Brasil, não tem noção, não tem ideia das dificuldades que nós temos aqui na Itália. Eu estava agora no Brasil, voltei essa semana, e eu tive a oportunidade de falar lá para um grupo de irmãos, a igreja estava fazendo um retiro no sítio, e eu estava trazendo para eles exatamente essas dificuldades, né? Aqui, por exemplo, raramente você vai encontrar uma igreja bem grande, com 500 pessoas, 1000 pessoas. No Brasil você encontra várias igrejas. Lá na minha rua, lá na minha cidade, uma cidade não é muito grande igual a capital, na minha rua eu escuto 2 cultos dentro da minha casa. Tem uma igreja perto para baixo, uma igreja perto para cima. Aí eu vou para a casa da minha esposa, que é os pais da minha esposa, né? Que é ali perto. Aí eu vou caminhando na rua, já chego outras igrejas no caminhar. Isso 5 minutos andando a pé. Então, assim, o Brasil tem uma igreja em cada esquina, até porque pela facilidade de você poder fazer igreja eu acredito, em cidades. Quem sabe você pode comentar isso aí, se é na sua cidade assim, pode fechar um bar ali e fazer igreja? Então, aqui não. Aqui não é qualquer lugar que você vai poder abrir um espaço e falar, nós vamos reunir aqui e fazer um culto. Existe a liberdade de culto aqui na Itália, mas o governo não te dá um espaço, uma estrutura, aonde nessa estrutura você pode fazer culto. Então, geralmente, as igrejas aqui funcionam como uma associação que se reúne em um espaço. Mas as diferenças são inúmeras, né? Agora, há pouco tempo agora, eu falei, por exemplo, sobre a questão de pagar aluguel. Existe um grande desafio para a igreja aqui na Europa, aqui na Itália, de pagar o aluguel, por exemplo, que geralmente, pelo menos das pessoas que eu conheço, pastores que eu conheço no Brasil, não tem essa dificuldade. Não tem dificuldade. Quem paga aluguel? Talvez porque a igreja já cresceu uma quantidade o suficiente para pagar aluguel tranquilamente, ou talvez, muitos dos pastores que eu conheço, o local já pertence à igreja. Então, ficou ainda fácil. Então aqui, imagina, a dificuldade nossa parte de pagar o aluguel, de pagar a conta de luz, de ter pessoas para trabalhar. Uma igreja com 100 pessoas, 200 pessoas, aqui já está uma igreja bem estruturada. Né? Algumas poucas aí passaram aqui no norte da Itália. E é importante também fazer a diferença entre o norte da Itália e o sul da Itália. No sul da Itália eu vejo mais igrejas estruturadas. Mas, em nome de Jesus, nós vamos também furar essa bolha. Existe algumas igrejas que já cresceram, nós vamos crescer também, porque o nosso objetivo não é fazer a igreja crescer, mas sim alcançar pessoas. Amém. E a questão espiritual, pastor? A questão espiritual. Também há essa diferença, né? Existe inúmeras diferenças entre Brasil e Itália. Espiritualmente falando, aqui é muito mais pesado, até porque, imagina comigo, até o salmista dizendo, né, que Deus ele mora em meio aos louvores. Então, onde tem pessoas louvando Ele, adorando Ele, invocando Ele, a presença dele flui de uma maneira muito diferente em um lugar que as pessoas não estão nem querendo saber de Deus, nem conhecem a Deus. Aqui na Itália, por exemplo, nas escolas dos meus filhos, às vezes os meus filhos falam lá que meu pai é pastor, eles nem sabem o que é isso. Ah, cuida de ovelha, do animal? Aí as crianças, né, tem que explicar, não é ovelha, ele cuida de pessoas. Porque muitas das vezes aqui a ignorância é tão grande que não sabem sobre Deus, não sabem sobre Jesus, não sabem o que é ser um pastor, o que é ser uma igreja. Estou dizendo uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, ao ponto que as pessoas choram na presença de Deus. Então isso para eles era incompreendível. Então, lógico que existe uma grande diferença espiritual também entre o Brasil e aqui. E não só entre o Brasil aqui, mas acredito que no Sul da América é bem mais amplo a busca por Deus. E aonde tem muitos
reunidos em nome de Jesus, eu vejo, logicamente, o poder de Deus operando. Não que Deus não possa operar aqui. Nós somos um testemunho vivo. Sim. Que aqui na Europa, aqui na Itália, pode ter uma igreja viva, uma igreja, sim, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. Nós estamos vivendo algo extraordinário aqui com a nossa igreja. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade de pastorear uma igreja viva, uma igreja com excelência, muito acolhedora e que dá oportunidade às pessoas de chegar aqui e ter a experiência que eu tive lá em 2005, muitos estão tendo nos últimos meses, nos últimos anos aqui na nossa igreja. Essa questão também de eles não saber o que é um pastor, eles confundem muito com um padre, né? Eles perguntam, mas um pastor é a mesma coisa que um padre? Não, não é a mesma coisa. Em teoria, na prática não. Na teoria também não é. Mas para eles entenderem, a gente acaba falando, não, é como se fosse. Eu mesmo já falei várias vezes, né? Eu sou um padre que é casado e tem família. Às vezes eu falo, porque é tão complicado para eles entenderem o que é ser, o que é um pastor. Então eu falo, não, é como um padre, mas que tem família e que procura viver os princípios da palavra de Deus e procura viver, procura ler a Bíblia e colocá-la em prática no dia após dia. É isso. E você tocou no assunto de filhos, né? Você tem filhos? São 3 filhos abençoados, muito abençoados, todos 3. São apaixonados com a presença de Deus, de estar na casa de Deus. Desde pequeno, já minha filha maior, né, a Ana Luísa já com 15 anos, ou 16, eu estou até confundindo aqui a idade, mas com 15 anos, vai fazer 16 esse ano. Desde muito nova, já teve a sua experiência com Deus. A Maria Eduarda agora está com 11 anos, vai fazer já 12 anos no mês que vem. Mês que vem faz 12 anos. Ela também, desde muito nova, com seus 7, 8 anos, já foi batizada com o Espírito Santo, todas as duas. E agora temos o Davi, de 6 anos, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas quando nós temos os cultos aqui, ele chora. Tem um fato interessante, Jones, que alguns meses atrás ele estava junto com as crianças, ele veio até perto de mim, então eu abracei, ele estava debaixo, eu estava em pé, e eu coloquei as mãos na cabeça dele, no peito dele assim, né? E comecei a orar por ele, abençoar ele e tudo. E ele começou a ter movimentos assim, como se estivesse chorando. Eu não estava vendo o rosto dele, mas eu fiquei assim, mas será se ele está mesmo sentindo a presença de Deus ou não? Aí de repente eu comecei a ver as minhas mãos molhando de lágrimas. E isso me alegra muito. Ou seja, eu vejo que você trilhar um caminho em Deus, o caminho da bênção de Deus, isso traz prosperidade não só para você, mas também para a tua família, para os teus filhos. Eu acredito muito, sim, naquilo que a Bíblia diz. Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus de uma pessoa, Deus é Deus de uma descendência. Sim. Então aquilo que os meus avós começaram lá atrás, eu tive um grande privilégio, uma grande oportunidade de vir de uma descendência que já servia a Deus. Então aquilo que os meus avós já faziam em Deus, os meus pais fizeram desde quando eu nasci. Meu pai já pastoreava uma igreja, embora não tinha a nomenclatura de pastor, igual eu disse antes. Sim. É mais importante o fazer do que o nome em si ou o título. Então ele já cuidava de pessoas, pastoreava desde quando eu nasci. Então eu tive essa grande oportunidade de crescer no lar cristão, uma base familiar. E não vivi isso na minha adolescência, quando jovem, meus 14, 15 até os 17, 18, 19 anos. Com 19 anos aqui na Itália que eu fui então decidir a querer servir a Deus. Eu às vezes até falo, né, não é porque você nasceu numa casa cristã ou evangélica que você também já é um servo de Deus. Você precisa ter esse encontro com Deus para que haja essa mudança na tua vida. Então eu agradeço a Deus muito por essa rica oportunidade que eu tive na vida de crescer na casa que eu cresci. E é interessante deixar bem claro para você que talvez está me escutando e está dizendo, não, mas eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade. Você tem uma oportunidade de deixar para a tua descendência uma vida abençoada. Se você escolher decidir, se você escolher hoje servir a Deus, eu acredito 100% nisso, que os teus filhos vão experimentar coisas maiores em Deus por causa da tua decisão. Top demais. E isso também vem do testemunho de vocês, né? A busca, a dedicação pela obra do Senhor acaba refletindo na família, nas crianças, né? Isso é muito Com certeza, com certeza. E isso eu vejo não só na minha vida, mas em muitos outros, né? A sua casa, por exemplo, né? Você, eu acho que você fica mais na igreja do que eu, e uma casa apaixonada com Jesus e em fazer a vontade dele. E é isso aí. Eu acredito muito que o exemplo ele fala mais do que as palavras. Exato. Então as pessoas às vezes querem falar algo e viver o contrário. Então não é o teu muito falar, é o teu muito fazer. E você faz geralmente aquilo que o teu coração queima.
Se o teu coração queima por Deus, você vai fazer isso na naturalidade tão grande que as pessoas ao teu redor, os teus filhos, vão ver que você é apaixonado por Jesus e você é apaixonado em fazer as coisas de Jesus. Top demais. E nesses 10 anos de caminhada, pastor, o que mais tem te chamado a tua atenção? Uma pregação, uma conferência que você foi que te tira sempre aquela memória que Deus tocou tanto com você ali? Pois bem, 10 anos pastoreando, né? Em 10 anos pastoreando, rapaz, lógico, são vários momentos, né? São muitos momentos. Mas eu acredito que teve um período da minha vida que Deus ele quis me mostrar quem Ele é, né? Talvez por essa boa vida, entre aspas, que eu tive de já nascer um lar cristão, Deus ele precisava me provar, me fazer entender quem Ele era para mim. E teve um período, não foi um evento, não foi uma pregação, foi um período muito longo, aonde me marcou a nossa casa. Era eu, a minha esposa, a minha filha estava para nascer da primeira, foi quando a gente descobriu que ela estava grávida, né? Então a gente passou um período muito difícil financeiramente, de repente as coisas mudaram, Deus falou com nós através de um irmão, de um servo, um profeta. Ele veio e falou com nós exatamente aquilo que viria nos próximos meses. E realmente assim foi. Foram meses de muita dificuldade financeira, algo que eu não tinha nunca experimentado, nem aqui na Itália e nem no Brasil, nem eu, nem a minha esposa. Então, assim, foram meses, mais de um ano, de muita dificuldade financeira, onde Deus nos mostrou quem Ele é, o que Ele pode fazer. Ao ponto de termos milagres, onde pela manhã a minha esposa fez um pedido, na tarde alguém me ligou e falou assim, eu estava aqui falando com alguns primos, alguns parentes, e a gente quer dar para vocês isso. É exatamente o que a minha esposa de manhã falou. Eu me lembro um outro momento que a minha esposa também, ela chorando, ela dizia, olha, tudo que eu gostaria de ter neste momento é poder ir lá no Brasil, abraçar os meus pais. Eu não lembro se ela falou no dia e foi no outro dia. Lembro que foi assim, em 24 horas, essa resposta aqui. De repente chegou 4 mil euros na minha conta. 4 mil euros. 4 mil euros chegou na minha conta. Ou seja, tudo foi prover de Deus. Lógico que era dinheiro lícito, que eu nem sabia que eu ia receber. Um pedido que eu tinha feito há mais de um ano antes, eu não sabia se ia vir 500 euros, 800 euros, 1000 euros, mil alguma coisa. E de repente chegou esse valor no momento certo que a gente precisava. Teve uma outra ocasião, eu tinha um caminhão que eu não podia utilizar esse caminhão, como eu disse, trabalhei de transporte lá no passado. Eu tinha um caminhão e esse caminhão ficava alugado, e o aluguel desse caminhão também não vinha para mim, era para pagar uma dívida, diretamente para pagar a dívida, mas no sábado e domingo esse caminhão não trabalhava. Então eu disse para quem estava alugando ele assim, olha, eu preciso desse caminhão na sexta-noite, porque sábado eu tenho que fazer uma mudança, tenho que fazer um trabalho extra com esse caminhão. Mas ainda não tinha nada programado, era só por fé. Esse caminhão foi me dado na sexta de tardezinha para de noite. Eu lembro que a minha esposa perguntou assim, mas e aí, como é que nós vamos fazer amanhã? O que você tem que fazer amanhã com esse caminhão? Eu falei, olha, não sei, mas Deus vai prover. Nós vamos orar, Deus vai prover. Então nós oramos naquela sexta-noite, sábado pela manhã, o telefone tocou por volta de umas 8 horas da manhã. Antes de eu saber quem fosse, era um número que não tinha registrado nos meus contatos, antes de eu saber quem fosse, eu acordei no susto, glorificando a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Peguei o telefone e a minha esposa já acordando bem, falou, que é? Quem que é? Eu falei, não sei, é Deus provendo, é aquilo que eu precisava. Atendi o telefone, imagina, era Deus respondendo. Uma pessoa disse, eu estou precisando de alguém fazer uma mudança e eu ouvi falar que você tem um caminhão, mas só que o problema tem que ser agora. Eu falei, daqui a pouco eu estou aí. E algo interessante que anos depois, essa pessoa que fez a mudança para ela veio nos visitar. Na igreja, eu não me lembrei dela, não reconheci ela, e eu fui cumprimentar na porta das pessoas, como eu faço sempre. Ela passou e falou assim, você fez a mudança para mim uma vez. Aí eu falei, mas de onde? Eu fiz várias mudanças na vida, né? E perguntei, mas qual delas? Ela falou, daquele endereço tal para o endereço tal. Aí eu já lembrava bem, eu falei, sei muito bem, lembro muito bem dessa mudança. Ou seja, foi um período de mais de um ano, onde Deus quis nos provar, quis nos fazer. Lógico que eu contei aqui três testemunhos financeiramente, mas além disso, Deus ele se fez vivo, se fez presente, ele se manifestou, ele nos deu experiências fortes, que até o dia de hoje eu carrego isso, e isso é muito importante para que eu venha entender o outro lado, quando a pessoa está passando um momento difícil, e também eu possa dizer para as pessoas que Deus ele faz milagres. E como que foi a reação de vocês ali quando o profeta entregou essa profecia para vocês?
Quando ele falou isso, inclusive é um amigo meu, um grande amigo, Rogério, hoje é um pastor lá em Portugal, um grande amigo. Quando ele me entregou essa profecia, ele era um diácono na época, eu acho que era um diácono nessa época. Quando ele me entregou essa profecia, eu lembro que eu chorei muito no momento, sentia muito a presença de Deus, e eu fui para casa pensando como que Deus iria fazer. Não que eu estava duvidando que Deus não pudesse fazer, sim, mas eu ficava pensando que já tinha alguns anos que eu trabalhava bem na área que eu trabalhava, já conhecia bem tudo que eu fazia, ou seja, eu dominava. Parece muito com a história de Pedro pescando, né, com o irmão dele ali, com os discípulos ali pescando. Eles sabiam pescar, conheciam o lago, era como se diz, né? Dele, né? Era a profissão dele, sabia muito bem, e naquela noite não pescaram nada. Então, aquela noite que Pedro não pescou nada, foi aquele ano que estava para começar para mim, que eu não consegui pescar nada. Caramba. Ou seja, Deus diz e Deus cumpriu. Então não foi por falta de parente aqui na Itália, não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de questões terrenas. Foi Deus que quis fechar a porta, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Assim como também a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Me lembro muito bem, a profecia ela começa com uma frase, e cerca de 10 meses depois, um outro pastor foi usado para citar a mesma frase, e naquela semana a nossa vida começou a mudar. Começou a mudar, então um trabalho eu encontrei, e foi o trabalho que eu trabalhei até 2015, onde eu disse que eu parei, eu deixei ele para poder dedicar somente à igreja. Então foram lá uns 8 anos e um trabalho assim abençoadíssimo, que foi aquele que Deus abriu a porta após aquele período de dificuldade. E depois você mesmo deixou ele para seguir o caminho do Senhor, né? Depois foi uma escolha minha, né? Lógico que as pessoas nem compreendiam. Cheguei para a empresa onde eu trabalhava e falei, olha, eu vou deixar o trabalho, vou passar para outra pessoa. Eles já sabiam que eu era cristão, então eu fui mais explícito em dizer que eu vou dedicar a cuidar da igreja, e não era possível estar cuidando que seja daquele trabalho e da igreja no período. Sim, eu deixei ele para poder estar vivendo somente pela igreja. É difícil assim, porque as pessoas acabam não entendendo, né, o porquê. Mas você vai viver do quê e tal. Aí entra aquela história de falando que as pessoas dão dinheiro para a igreja, né, para o pastor, né? Mas não é bem assim. Esse é um assunto que eu vivi a vida toda, né? Quando eu estudava, já me lembro com uns 14, 15 anos, e tinha sempre esse assunto, essas brincadeiras nas rodinhas, pelo fato que meu pai ter pastoreado, embora ele também trabalhava na empresa, ele aposentou nessa empresa e também cuidava da igreja. Então sempre tinha essas brincadeiras e tal, mas eu nunca levei a deixar meu coração ser machucado por essas falas. Eu me lembro também no período que eu já era consagrado a pastor, antes de ser o pastor responsável da igreja, eu me lembro de pessoas que estiveram na minha casa e fizeram comentários, né, que os comentários vão rodando. Ele só mora nesse apartamento, que era um bonito prédio, um bonito apartamento. Então, o pessoal, 2 comentários fizeram, só mora ali porque a igreja ajuda, só tem essa televisão porque a igreja ajuda. E naquela época a igreja nunca tinha me dado um centavo. Porque, graças a Deus, essa porta que Deus abriu era tão grande, tão abençoada, que eu pude ter, naquela época, condições muito boas. Talvez foi restaurado acima tudo, de uma né? média. Foi restaurado tudo. Então, às vezes existe. Tem uma certa vez agora, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, fui ao Brasil, vivi um período no Brasil. Quando eu voltei, aí alguém disse, pastor, teve um rapaz que veio aqui falando que o senhor estava na igreja, estava no Brasil usando o dinheiro da igreja. E naquele período eu lembro que eu tinha falado com o tesoureiro, eu falei com o tesoureiro, não precisa nem me enviar o valor que vocês estão acostumados a me ajudar, porque aqui no Brasil está dando para viver tranquilamente, com bem menos do que eu vivo aí. Então, era totalmente ao contrário daquilo que estava me acusando. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem, né? Não deveria acontecer, não acontece, mas então eu já estou acostumado com isso aí e vida que segue. Mas é aquilo, né? As pessoas falam o que não sabem. Fala aquilo que não sabe. Fala aquilo que não sabe. Uma grande diferença entre Brasil e Itália também é isso. No Brasil, a igreja tem condições financeiras não só de pagar o aluguel da igreja, igual eu disse antes, ou talvez nem paga aluguel, mas também de dar um bom suporte para o pastor, também para a aposentadoria do pastor, para o futuro do pastor. Na Itália, na Europa, geralmente não. Geralmente não. Lógico, você pode encontrar alguma outra igreja que consegue manter tudo isso. Então aqui é uma obra missionária, né? Embora nós não estamos na África tem dificuldades financeiras extremas, chega próprio a algo extremo, mas na Europa também tem essa dificuldade financeira. Né? Talvez lá no Brasil, quando alguém tem dificuldade financeira, ele vai recorrer ao parente, ao pai, à mãe. Aqui, o seu pai e sua mãe está aqui? Não. Não está. Meu pai e a mãe também não estão aqui.
Então os nossos pais estão aqui, os meus tios não estão aqui, os seus tios estão aqui? Não. Sua avó está aqui? Não. Então não tem ninguém aqui por nós. Aqui é Deus na nossa vida, Deus na comunidade, que é a igreja, que vai suprindo as necessidades e provendo para os nossos irmãos. Exato. Então aqui a igreja não tem condições financeiras de arcar com todas as necessidades. Necessidades é de um pastor. É por isso que já uns 2, 3 anos eu tenho trabalhado também fora, porque para não pesar a igreja, então eu fui trabalhar fora por um tempo limitado e Deus vai prover para o futuro. Top demais, pastorzão. Caminhando para o final, deixa uma palavra de incentivo para quem está nos acompanhando nessa caminhada aí, que a gente sabe que não é fácil, ainda mais a gente que sai do Brasil e vem aqui para a Europa, para a Itália especificamente, e vê que essa diferença de igreja não tem o mesmo calor que no Brasil. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo em relação a isso? Pois é, eu deixo para você que está, quem sabe, pensando em vir para a Itália, você que chegou na Itália recentemente, eu sei que no início é muito difícil, todos que chegam aqui falam o quanto é difícil no início se adaptar com a igreja, com as igrejas, se adaptar da forma espiritual, se adaptar com o trabalho, é tudo muito diferente, cultura é diferente, mas vale a pena você confiar em Deus, você acreditar em Deus, tudo isso pode mudar. Se você perseverar em Deus, trilhar o caminho que Deus tem para você, Deus vai te abençoar nessa nação ou em qualquer outra nação, assim Ele é poderoso para abençoar a tua vida. Então siga firme, são 21 anos, 20 anos servindo a Deus aqui nessa nação e hoje, graças a Deus, eu posso olhar para trás e ver que todas as dificuldades que eu passei serviram para que eu hoje pudesse olhar para você e dizer que vale a pena. Se Deus é contigo, você vai muito mais além daquilo que é as tuas forças. Que Deus te abençoe e se talvez você está aqui perto de Milão ou vai vir para Milão, venha nos visitar. Estamos aqui na cidade de Collo Monzese, pertinho de Milão. Top, pastorzão. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pelas essas palavras de ensinamento. E acredito que você que também está nos acompanhando foi tocado por essa palavra do pastor. Muito obrigado pela sua audiência. Produção, tem alguma pergunta? Wellington, Leide, Yas? Não? Muito obrigado pela sua audiência. Assim chegamos ao fim de mais um episódio com o nosso pastor Wesley. Você ainda que não conhece a nossa igreja, a nossa casa, venha nos fazer uma visita, assim como o pastor nos deixou o convite para você. E será um prazer enorme estar recebendo você aqui. Eu me chamo Jones, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima e que Deus te abençoe.